E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Santos, canal Minha Vida Nada Fácil. Voltamos com mais um vídeo aqui no canal. E roda VT. No vídeo de hoje eu vou falar as notícias da semana. Vamos lá comigo? Bom, vamos começar com essa semana que vem. Tem muita coisa aí, né, gente? Primeiro vamos começar aqui. Tem uma proposta de mudança em benefício para idosos de baixa renda. Foi retirado o texto da reforma da Previdência, que já foi votada e que já passou pela primeira votação e aprovada, tá, meus amores? Aqui ó, o governo Jair Bolsonaro pretendia criar regras diferentes para o público que hoje recebe o benefício da prestação continuada, o BCP, concedida a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. A principal mudança seria o valor do pagamento, que não ficaria atrelado ao salário mínimo, como é hoje. Essa medida foi a que teve pior repercussão entre os parlamentares no Congresso Nacional, após a divulgação da minuta da reforma da Previdência com exclusividade pelo jornal Estadão. O ponto foi retirado do dia 13 de junho da proposta no parecer do relator Samuel Moreira, na comissão especial da Câmara que analisou o projeto da reforma da Previdência apresentado pelo governo. Tá? Aí, Bolsonaro quer trocar genitor por pai e mãe em pedidos de passaporte. Ou seja, isso atrapalha muito os casais LGBTs que adotam crianças, né? O presidente Jair Bolsonaro afirmou a parlamentares evangélicos que seu governo pretende incluir os termos pai e mãe nos campos destinados à filiação da documentação relativa aos passaportes brasileiros. O presidente não explicou se a mudança afetaria os novos documentos emitidos ou apenas os formulários para requisição de passaporte, nem o custo que a alteração pode eventualmente acarretar aos cofres públicos. O nosso Itamaraty aqui, que tem à frente o embaixador Ernesto Araújo em nosso passaporte, nós estamos acabando com a história de genitor 1 e genitor 2. Estamos botando os termos pai e mãe, disse o presidente. O termo genitor é utilizado nos formulários para requisição de passaporte para menores de idade. Já nos formulários de requisição para maiores de idade, utilizado filiação 1 e filiação 2, para que sejam indicados os nomes dos pais na solicitação. Nos documentos emitidos também é utilizado o termo filiação para indicar os pais do dono do passaporte. Em seu site, a Polícia Federal explica que adota o termo genitor ao invés de pai e mãe em respeito às uniões homoafetivas. Ou seja, ele quer mais uma vez prejudicar a comunidade, né? Diz a página da PF sobre dúvidas ao preencher formulários. Esses campos presentes no formulário substituem os campos nome do pai e nome da mãe e são de livre preenchimento, em face da possibilidade de novas constituições familiares, inclusive para a união homoafetiva, né? Então tá. Aceito a missão dada por meu pai, diz Eduardo Bolsonaro sobre a embaixada nos Estados Unidos, né? Pra quem não sabe, eu estava em Nárnia até ontem. O Bolsonaro disse que vai indicar o Eduardo Bolsonaro para ser o embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Olha que beleza. O nepotismo a gente vê por aqui todos os dias, né? Ele já provou isso. Ele deu várias e várias medalhas de honra ao mérito aos seus filhos, né? Inclusive hoje, o Toffoli suspendeu a investigação do Flávio Bolsonaro e do Queiroz, ou seja, imparcialidade, impunidade, né, Brasil? A gente vê por aqui mais uma vez, né? O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse no começo da noite da quinta-feira do dia 11 que aceitaria a indicação de seu pai, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, para ser embaixador brasileiro em Washington. Caso a nomeação se confirme, Eduardo Bolsonaro terá de renunciar ao mandato de deputado federal. But alguns governistas querem uma PEC para que Eduardo Bolsonaro não perca o mandato se assumir a embaixada nos Estados Unidos, gente. Olha isso, né?
Aliados do presidente Jair Bolsonaro querem aprovar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que resguarda o mandato de deputados e senadores que assumirem os cargos de chefe de missão diplomática temporária ou permanente. O autor da proposta, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, diz que não formulou a PEC, ainda em fase de coleta de assinaturas, em função da possível indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador dos Estados Unidos, mas admite que agora de embaixador nos Estados Unidos, não de embaixador dos Estados Unidos, tá ok? Mas admite que, agora ao conseguir o número necessário de assinaturas, 171 assinaturas, vai pedir celeridade na sua votação ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Tento apresentar essa proposta desde a última legislatura, mas os outros temas eram mais prioritários e acabei não investindo. Agora, com essa indicação, vou acelerar essa coleta de assinaturas. Tenho cerca de 140. Também vou pedir celeridade na votação. Ele alega que políticos têm mais habilidade para assumir esses cargos e não podem ser punidos com a perca de mandatos ao aceitá-los. O deputado diz que não sabe se dará tempo de aprová-la, a tempo de beneficiar Eduardo, caso ele assuma o cargo de embaixador. Para vocês que saibam que para ser um diplomata, para ser um embaixador, você precisa passar por uma formação, você precisa falar mais de 4 línguas, você precisa ter uma faculdade, você precisa ser uma pessoa bem instruída. Eu já tentei a prova, queridos. Eu já tentei ler o edital. Só o começo do edital eu já fiquei cansado. Tem uma thread no Twitter de uma mulher muito sensata, eu não sei se ela é uma pesquisadora, uma jornalista, quem ela é, que ela explica como que é, passo a passo, para ser um embaixador, para se tornar um embaixador, né? Então, assim, não é qualquer político que pode entrar lá não, meus amores. Até porque nós temos milhares de pessoas que estão na escola da casa, que fazem a... Ai, como que é o nome da... Da casa... Agora eu não lembro o nome, se eu lembrar eu vou colocar aqui. Que passam por lá, são formados por essa casa, que é uma... como se fosse uma faculdade de embaixadores, diplomatas. Aí você vai passar secretário 1, secretário 2, secretário 3, diplomata. Aí até chegar a ser embaixador. Então, você precisa falar português, a sua língua de origem direito, que Eduardo Bolsonaro não sabe falar. Precisa ser fluente em inglês, francês e espanhol, tá bom, meus amores? E a prova é com essas 4 línguas, né? Aí, o Eduardo Bolsonaro disse que se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, em busca da bênção para indicação, né? O filho 3 do presidente é o mais cogitado para o cargo de embaixador no Brasil em Washington. O anúncio foi feito por Jair Bolsonaro na noite da quinta-feira, dia 11. Na manhã da sexta-feira, dia 12, Eduardo se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para buscar apoio à sua indicação. Isso porque o parlamentar precisa do aval do Senado para ocupar o cargo. Ao ser questionado pela imprensa sobre suas qualificações para ocupar um dos cargos mais importantes da diplomacia brasileira, Eduardo afirmou que fala inglês e já fritou hambúrguer nos Estados Unidos. Que parece que não, onde ele trabalhou não tem hambúrguer também. Aí ele diz, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá no Zewa, no frio do Maine, estado que faz divisa com o Canadá, no frio do Colorado, numa montanha lá. Aprimorei meu inglês. Vi como é o trato receptivo do norte-americano para com os brasileiros. Então acho que é um trabalho que pode ser desenvolvido. Eu certamente precisaria contar com a ajuda dos colegas do Itamaraty, dos diplomatas, porque vai ser um desafio grande, mas tem tudo para dar certo. Aí tem um toma lá da cá, né? Após Bolsonaro dizer que vai indicar o filho para assumir a embaixada, o Donald Trump também cogita enviar seu filho para comandar a embaixada americana no Brasil. Segundo informações do jornal o Globo, Eric Trump poderá se mudar para Brasília ainda este ano para comandar os interesses americanos na capital do Brasil. Esse é um movimento diplomático inusitado na história recente da diplomacia mundial. Os EUAs está acostumado a fazer indicações políticas para suas embaixadas pelo mundo. Já o Brasil é a primeira vez que essa seleção não acontece de forma técnica. Ai, ai. 2 embustes, 2 merdas. Torcer para que ano que vem Trump caia fora da presidência americana, né, gente? Então a gente tá fudido mesmo. Vaia não era para mim, mas para o pessoal da Argentina, disse o Bolsonaro. Até porque no final da Copa
no jogo da partida entre Brasil e Argentina, o Jair Bolsonaro tentou minimizar as críticas, né? 3 dias depois da vitória da seleção de 2-0 na semifinal da Copa América, ele disse que as vaias não foram para ele, e sim para os jogadores argentinos que entraram em campo quando ele estava no gramado. Houve vaia quando a seleção da Argentina entrou. Aí jogaram a câmera para cima de mim. Queriam o quê? Eu de paletó e gravata, num mirão enorme, uma vaia estrondosa, de repente para mim? Não tem cabimento isso. Que do outro lado saiba que era eu. Sabia que era eu. Não sabia. A vaia foi para o pessoal da Argentina, disse. A situação se deu no intervalo da partida. A final será disputada nesse domingo no Maracanã, entre Brasil e Peru. Bolsonaro convidou o ministro Sérgio Moro de Justiça para a partida, em um momento em que o ex-juiz é alvo de questionamento. Né, o juiz imparcial que nós temos, né, Sérgio Moro? Ladrão. Sobre uma eventual parcialidade no julgamento de casos da Lava Jato, né, Vaza Jato. Ele disse que essa explicação ajuda a desfazer mais uma fake news. Tá. O presidente disse que a situação é semelhante a outra que aconteceu em abril, na ocasião. Reportagens comunicaram que uma garota havia se recusado a cumprimentá-lo, mas no caso ele havia perguntado se ela era palmeirense, e a criança respondeu negativamente. Conta. O vídeo foi desmascarado. Obrigado pela pergunta. Ajuda a desfazer mais uma fake news. E se um dia eu levar uma vaia, vou logicamente pensar onde estou errando. Querido, você errou só no momento que você nasceu, né? Você já tá nascendo. E a vaia foi pra você sim, mandaram você tomar no cu. Nesse jogo da Argentina, no jogo do Peru também, tá bom? Então vai tomar bem no teu cu. O Tite não te cumprimentou? Não deu uma mãozinha pra você porque você é um bosta. Um lixo. Você é um presidente bosta. Aí temos uma notícia maravilhosa aqui, né? Que o Bolsonaro extrai dente e vai precisar evitar a falar por 3 dias. Essa notícia foi no dia 12/7, né? Por conta da extração de um dente na tarde do dia 12, o presidente Jair Bolsonaro terá que evitar falar nos próximos 3 dias. Poderia ser nos próximos 50 anos e perder todos os dedos da mão? Poderia, mas isso não aconteceu, infelizmente. Segundo a recomendação odontológica, ele também terá que repousar nas próximas 24 horas. Podia ser pra sempre? Podia, mas não foi. Bolsonaro extraiu o dente no departamento médico que fica no subsolo do Planalto por volta das 15 horas. Depois do procedimento, ele retornou para a casa do Palácio da Alvorada e não teve mais compromissos oficiais. Ele também cancelou a viagem que ele ia fazer a Florianópolis na próxima segunda-feira, quando entregariam ônibus escolares. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, irá na agenda em seu lugar. Após o procedimento, o presidente divulgou em seu perfil do Facebook a sua chegada no Palácio da Alvorada, onde foi recebido por apoiadores. Na quarta, o presidente irá para a Argentina para participar da cúpula do Mercosul na cidade de Santa Fé. E a última notícia, reforma da Previdência. Quem paga INSS por conta pode ficar sem auxílio-doença? O governo negou, né? A proposta da reforma da Previdência altera um trecho da Constituição que define o tipo de cobertura oferecida pelo INSS. E para alguns especialistas, a nova redação pode abrir brecha para que segurados facultativos, os que não têm renda ou exercem atividade profissional, mas contribuem por conta própria, fiquem sem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O governo confirma a mudança, mas nega essa interpretação do texto. Sabemos muito bem, né? O texto do artigo 201 da Constituição Federal determina que a Previdência atenderá à cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. A reforma muda essa redação, dizendo que a cobertura será para eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. O problema é determinar que a proteção é relativa à incapacidade para o trabalho, afirmou a advogada Adriane Bramante, presidente da IBDP. Essa alteração pode gerar uma interpretação de que o segurado facultativo, que não trabalha, não tem direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, disse a jurista. Para a jurista, a mudança no texto pode levar à judicialização. Pelas regras atuais, pessoas sem renda própria, como donas de casa, estudantes ou desempregados, podem recolher como facultativos do INSS para ter direito à cobertura previdenciária. Esses pagamentos garantem, inclusive, o acesso ao benefício por incapacidade, caso um problema de saúde os impeça de exercer suas atividades habituais, temporárias ou permanentes.
A avaliação do advogado Rômulo Saraiva, a alteração do texto da Constituição pode abrir uma brecha para que o acesso a estes benefícios seja restringido, mas isso não aconteceria imediatamente após a aprovação da reforma. Isso porque, segundo o especialista, também seriam necessárias alterações nas regras específicas para os facultativos, que constam na Lei 8.213 de 1991, e a reforma não propõe essas mudanças. A legislação infraconstitucional poderá ser alterada posteriormente, uma vez que a Constituição abriria essa brecha, afirmou. Para a advogada Maria Geller, o texto pode acabar sendo discutido na Justiça, pois possibilita uma interpretação restritiva do direito por parte do INSS. Tudo pode gerar uma interpretação para pior. Deveria ser evitado. O INSS sempre interpreta restritivamente. Caberá ao Poder Judiciário, com base em outros dispositivos constitucionais, como o princípio da dignidade humana e o objetivo de erradicação da pobreza, manter plenos direitos aos facultativos, disse a jurista. Aí o governo diz que nega que facultativo possa ficar sem o benefício, né? O Ministério da Economia confirmou que houve mudança na redação da lei, mas negou a possibilidade da alteração levar aos facultativos a ficar sem auxílio-doença. Segundo a pasta, apesar da proposta falar em afastamento para o trabalho, o critério será afastamento pela incapacidade de exercer atividade habitual. O contribuinte obrigatório, empregado com carteira assinada, continua tendo o direito ao auxílio-doença se comprovada a incapacidade para o trabalho. O contribuinte facultativo, caso de estudantes e donos de casas, por exemplo, também continua com direito ao auxílio, se comprovada a incapacidade para exercer sua atividade habitual, disse o Ministério. Ou seja, vamos ter muitos casos de pessoas entrando na justiça, né? Você aí que é autônomo e votou nesse presidente, parabéns. Você aí que tem carteira assinada e votou nesse presidente, parabéns, né? E vai tomar bem no meio do cu que agora eu e a minha aposentadoria tá correndo um risco. Eu vou ter que trabalhar bem mais anos pra mim ter uma aposentadoria digna. Desgraçados. Mas é isso. Eu vou voltar a falar sobre aposentadoria aqui no Brasil, ó. Aqui no canal. Eu vou pegar toda a lei, eu vou ler ela, eu vou listar tópico a tópico. Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês o que muda, o que tá diferente da atual e o que a gente vai sofrer, tá bom? Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente aqui o que a gente vai sofrer ainda mais, o que falta a gente sofrer ainda mais. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais, ó, aqui do lado, nessa lateralzinha aqui, ó, aqui, bem aqui, tem um monte de redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e também compartilhe no WhatsApp. Ah, e se inscreva aqui no canal e me siga nas outras redes sociais, dá aquele like e comente aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!